Olá, futuros concursados do IBGE! Boa tarde, boa tarde. Estamos novamente aqui à tarde, como muita gente pediu. 99% erram estas questões. Galera, preparei aqui algumas questões que muita gente acaba se atrapalhando, tá? E às vezes perdendo muito tempo. Aproveite, baixa o material, gente, que tá aí na descrição do vídeo. Deixa o like, curte, compartilha. Muita gente perguntando aí sobre nosso aulão pré-munição. A partir de fevereiro, a gente começa aí, tá? As inscrições e vamos embora. Gente, hoje à noite tem uma aula massa às 8h30, tá? E serve para vocês, não percam. Inclusive, a gente resolve também lá questões da FGVzinha. Vai ser uma aula muito massa. Então, vamos embora. Gente, tá aí o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vem comigo. Questões. Gente, a primeira questão, ó, uma questãozinha que ele mistura conjuntos com a parte de conjuntos numéricos. Ó, seja A o conjunto de todos os números inteiros e positivos que são divisíveis por 4, e B, o conjunto de todos os inteiros positivos que são divisíveis por 6. A interseção de A e B corresponde ao conjunto de todos os números inteiros e positivos que são, letra A, divisíveis por 2, letra B, divisíveis por 3. Vamos lá. Galera, quem é o conjunto A? Ó, o conjunto A são os inteiros positivos divisíveis por 4. Ou seja, são aqueles números que quando eu divido por 4, a divisão é exata. Ele quer os positivos. Então eu tenho, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim sucessivamente, tá? Aí são os múltiplos, os caras que são divisíveis por 4. Lembre que ser múltiplo é ser divisível. B são os inteiros positivos divisíveis por 6. Ou seja, ó, 6, 12, 18, 24 e assim sucessivamente. Aí ele diz, ó, a interseção de A e B, galera, interseção é o que tá nos dois ao mesmo tempo. É o que eles têm em comum. A interseção de A e B, tá? Corresponde ao conjunto de todos os inteiros. Ó, quem é a interseção de A e B? O que é que tá em A e tá em B ao mesmo tempo? Ó, eu tenho aqui em A e B ao mesmo tempo o 12. Eu tenho em A e tem em B ao mesmo tempo, ó, 24. Ó, então eu tenho, ó, 12, eu tenho 24. E, gente, isso continua o quê? Infinitamente, tá? Se eu quisesse continuar aí, o conjunto A não tá variando de 4 em 4, aí seria, ó, 28, 32, 36, 40, ó, variando de 4 em 4. E o conjunto B variando de 6 em 6, ó, 30, 36, 42, ó, e assim sucessivamente. Então, perceba, ó, eu tenho em comum aqui, ó, aparecendo nos dois o quê? 36 e assim vai. Galera, se você olhar aqui, ó, esses caras aqui, eles estão aumentando de quanto em quanto? De 12 em 12, estão vendo? São os múltiplos de 12. E de fato, ó, 12, 24, 36 são os múltiplos de quem? De 12. Então, eles são o quê? Divisíveis por 12.
tá? São divisíveis por 12. Gente, tranquilidade aí, beleza pura. Então, o que é que acontece? A interseção de A e B são exatamente os caras que são divisíveis por 12. Tranquilo? Aí quem seria o próximo? 48. O próximo? 60. Aí vai quem? 72. Aí vai quem? Depois de 72, 84. E assim, gente, sucessivamente. Tranquilidade, gente. Beleza pura. Então, resposta aí, letra E de eu vou ser aprovado. Então, esse conjunto aí são exatamente os caras que são múltiplos de 12. Estão andando de 12 em 12, né? São divisíveis por 12. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 2, ó. Em um grupo de 50 guardas, 35 estão de bermuda e 27 estão de boné. Sabe-se também que nesse grupo todos estão usando bermuda ou boné. O número de guardas nesse grupo que estão usando bermuda e boné, gente, é um probleminha com quantos conjuntos? Com 2 conjuntos, ó. Você tem quem usa bermuda, chamado de ber, você tem 35, ó. Boné, chamado de bon, são 27. Quando ele diz que todos estão usando bermuda ou boné, aqui fora é 0, gente. Aqui fora é 0, porque ou usa bermuda ou usa boné, tá? E aí ele quer aqui, ó, também a minha o quê, gente? Interseção. O que é que tá nos dois ao mesmo tempo? Galera, como é que a gente encontra interseção de 2 conjuntos? Ó, qual é a dica? É só somar tudo e olhar o que passou do total. Você soma tudo, ó. 35, 27, inclusive o 0 que está fora. Porque se tivesse um fora, eu somaria 1, tá? Então, eu coloco só para que você fique ligado. Então, soma tudo, ó. 35 com 27 com 0, dá quanto isso? 62. Só que eu só tenho quantos? 50. Ó, 62 passou quanto de 50? Passou 12. 12 é a minha interseção. Não esqueça, ó, essa interseção é chamada de interseção mínima. Gente, quando é que a interseção ela é mínima? Quando eu tenho um mínimo aqui fora, tá? E o mínimo aqui fora é 0. Tranquilo? A gente já mostrou isso aqui. E, galera, se ele chegasse na questão e dissesse bem assim, ó, eu quero a interseção máxima. Aí, como é que você iria pensar? Ó, veja, tem 35 usando o quê? Bermuda e 27 usando boné. No máximo, quantas pessoas podem usar as duas coisas ao mesmo tempo? 27. 27. Tá? 27. Sempre que falar em interseção máxima, é o menor valor entre eles. Ó, pense em bolinha de gude. Um tem 35 bolinhas de gude. O outro tem 27 bolinhas de gude. No máximo em comum, quantas bolinhas de gude eles podem ter? 27. Pessoal, não é 28 não? Não, porque esse aqui só tem 27. Tranquilo? Então, sempre que pedir interseção máxima, é o menor valor entre eles, tá? Interseção mínima é quando lá fora eu tenho um mínimo, tá? É quando é 0. Então, não é só responder questão. Porque FGV, quem é meu aluno sabe, a gente já resolveu várias questões, tá? No curso, com mínimo, com máximo. Vamos embora. Questão 3, ó. Ele mistura
probabilidade com a parte de geometria. A figura a seguir apresenta um terreno retangular. A área do terreno destacada em cinza está acometida por um incêndio. Ó. Essa área aqui, ó, cinza, está acometido por um incêndio. Se um ponto do terreno é escolhido ao acaso, qual é a probabilidade dele pertencer à área cometida pelo incêndio? Ó, como é que eu calculo probabilidade? O que eu quero que aconteça dividido pelo todo que eu tenho. Professor, quem é o todo? O todo, gente, é a área total. É a área do retângulo. E aí, galera, você pode pegar aqui, ó, e criar valores. Você pode criar qualquer valor, tá? Tem gente que faz... Ah, professor, eu chamei a base de B, a altura de H. Pode, mas você pode criar um valor. Essas questões que não te dão valores, você cria. Ó. Vamos dizer aqui, por exemplo, ó, que a base é 8, tá? A base é 8 e aqui é 5, tá? A altura. Beleza? Então, por exemplo, ó, a área do retângulo, qual é? Base vezes altura, ó. 8 vezes 5 dá quanto? 40. Só que ele quer a probabilidade de pertencer aqui, ó, a essa região, que é o quê? Um triângulo. E como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2, ó. Quem é a base do triângulo? A mesma base do retângulo, ó, 8. Quem é a altura do triângulo? A altura do triângulo, ó, forma 90, né? É a mesma altura do retângulo. Quanto? 5. Dividido por 2. Pronto, gente. 8 vezes 5, 40. 40 por 2 dá quanto? 20. Probabilidade não é o que eu quero sobre o todo? Como aí eu estou trabalhando com área, né? Quem é a área total? 40. E a área da região aí, que eu quero a probabilidade dele pertencer, é quanto? 20. E aí, galera, ó, posso cortar 0 com 0. Simplificando por 2 dá quanto? 1 meio. 1 meio é 0,5. É metade, né? É 50%. E 50% aí, letra E de quê? De eu vou ser aprovado. Galera, não fique pensando em concorrência, tá? Não fique pensando. Você só quer uma vaga. O seu maior concorrente é você mesmo, tá? Confia no processo, coloca Deus à frente, que não tem como dar errado. Vamos embora. Ó, a questão 4 diz assim: considere a proposição lógica. Ó, para todo número real x, existe um número real y, tal que x mais y igual a 0. A negação dessa proposição é dada pela proposição. Vamos lá, ó. Você chega na prova e aparece isso aqui, ó. Vamos lá. Para todo x, x é menor que 4. E aí ele pede, ó, a negação. A negação. Gente, esse A de cabeça para baixo, anote. Ele pode ser lido assim, ó. Para todo, para cada, qualquer que seja. É por isso que se aparecer qualquer homem é mortal. O que é qualquer homem é mortal? Todo homem é mortal. Então, esse azinho de cabeça para baixo é o quê? Para todo, para cada ou qualquer que seja. E eu posso ter isso aqui, ó. Esse Ezinho ao contrário, existe ao menos um. Existe ao menos um x, onde esse x
é maior que menos 9. E eu quero a negação. Gente, vamos lá. Como é que eu nego uma proposição quando ela tem um quantificador? É só trocar o quantificador e negar a sentença. Ó, qual é a negação do todo? Esse A de cabeça para baixo é o todo, tá? É o qualquer que seja, é o para cada. Como é que eu nego o todo? Troco por quem? Existe algum, pelo menos um, e faço a negação. Então, ó, é só trocar o todo por existe e negar a sentença. Ó, você vai negar menor. Menor. Gente, qual é a negação de menor? Não é menor. E se eu não sou menor, eu sou o quê? Se eu não sou menor, eu sou o quê? Maior ou igual. Então vai ficar, ó, x maior ou igual a 4. Vou repetir. Como é que eu nego o para todo? Qualquer que seja, o para cada. Eu troco pelo quantificador existencial, ó. Esse quantificador, gente, o todo, ele é chamado de universal. Como é que eu nego o quantificador universal, o todo? Eu troco pelo quantificador existencial. E faço o quê? Nego a sentença. Qual é a negação de x é menor que 4? X é maior ou igual. Gente, se eu não sou menor, pense em estatura. Se eu não sou menor em estatura, ou eu sou maior ou eu sou igual. Eita, professor, então como é que eu nego esse quantificador, o existencial? Eu troco pelo universal. E nego a sentença, ó. Esse símbolo aí é maior. X maior que menos 9. Qual é a negação de maior? Se eu não sou maior, eu sou menor ou sou igual. Então vai ficar como aqui? X menor ou igual a menos 9. Lembre, gente, eu não mudo os sinais, menos vira mais, não. Menos continua menos, tá? Então, como é que eu nego? Troco os quantificadores e nego a sentença. Então, ó, aqui, né, para todo, eu não nego o para todo com o para todo. Lembra que eu não nego o todo com o todo? Neguei aqui o todo, ó, com o existe. Tá? Como é que eu nego o existe? Vou negar o existe com o todo. E vou negar a sentença. Ó, x mais y é igual. Qual é a negação de é igual a 0? Não é igual. Se eu não sou igual, eu sou o quê, gente? Diferente. Então, galera, ó, o todo eu neguei com pelo menos 1. O existe 1. Existe ao menos 1. O pelo menos 1. Eu neguei com o todo e vou negar a sentença. Qual a negação de x mais y igual? X mais y diferente. Resposta, letra E. Tá vendo, gente? Que beleza pura. Só alegria. Questão 5, uma questãozinha de calendário. Vamos lá. Se daqui a 2 dias for quinta-feira, então daqui a 10.737 dias será... Pessoal, futuros aprovados do IBGE. Sempre quando você pega esse tipo de questão, você tem que analisar o hoje. Ó, se daqui a 2 dias for quinta, é porque hoje, né? Então você vai voltar 2 dias. Hoje é quem? Terça-feira, não é? Não é à toa que se hoje for terça, daqui a 2 dias, quarta, quinta. Então, se daqui a 2 dias é quinta, é porque hoje é terça. Só que ele quer saber
daqui a 10.737 dias. Então, eu vou pegar 10.737 e vou dividir por 7. Para ver o quê, professor? Para ver quantas semanas completas se passaram. Os dias da semana se repetem a cada 7 dias, tá? E aí, galera, o que é que você tem que entender? Sempre nesse tipo de questão, pegue o hoje. Então, se daqui a 2 dias for quinta, é porque hoje é terça. Então, hoje sendo terça, 10.737 dias depois vai ser o quê? Então, vou pegar aqui o 10, dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. 10 menos 7 dá 3, baixo 7. 37 aí por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35, ó. Dá 2, baixo 3. 23 aí por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Sobra 2, baixo 7. 27 por 7, ó. Se eu colocar 4, 4 vezes 7 dá 28, já passa, né? Aqui 3, 3 vezes 7, 21. Sobra resto 6. Então, ó, o que são 10.737 dias? 1.533 semanas completas e 6 dias. Ó, se eu tô na terça, daqui a 1.533 semanas vai ser a própria terça. Ó. Se o resto fosse 0, a resposta já era terça. Só que não tem nem terça aí, né? Só que ainda eu tenho que contar quantos dias depois da terça. Quantos? 6. Então, ó, 6 dias depois da terça. Vamos lá. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda-feira. Segunda-feira, letra o quê, gente? Letra A de quê? Aprovação. Bora, coloque aí, ó. Uma vaga é minha. É a nossa hashtag. Galera, é isso. Por aqui ficamos. Gente, deixa o like aí, curte e compartilha. Hoje à noite tem uma aula massa de vários tópicos que são cobrados no seu concurso, inclusive resolvendo questões da FGV. Tem uma questão da FGV que teve professor falando que tinha que anular e a gente vai mostrar que não, tá? Questão bem interessante da FGVzinha. Galera, por aqui ficamos. Um beijo no coração de vocês. Valeu! Fui! Ei, comenta aí. Se tiver nesse vídeo aí pelo menos 300 comentários, vou fazer uma super aula com vários assuntos. Quero ver, vamos lá, comenta. Deixa o like. Fui!